gente precisa psicoeducar o paciente para fazer com que ele entenda que todas as pessoas têm pensamentos obsessores e que, na verdade, o que vai separar algumas pessoas com os pensamentos mais leves, de outras pessoas com pensamento mais obsessor, é o peso que a gente dá para esse pensamento. Então, ele precisa entender que isso acontece com todo mundo, mas de certa forma, ele acaba colocando muito mais peso naquele pensamento e, consequentemente, ele acaba tendo os rituais para aliviar. Então, ele precisa entender que muitas vezes é a interpretação que ele dá para uma situação e não a situação em si. Então, identificar e modificar as interpretações que ele tem sobre os pensamentos dele distorcidos vai fazer com que ele evolua aí no processo de psicoterapia. Daí, diversas técnicas a gente pode utilizar aqui, gente. Questionar os pensamentos, às vezes esgotar aquele pensamento em relação a alguma situação, você esgotar aquilo, entendendo que aquilo não faz parte da realidade. Então, existem diversas técnicas que podem ajudar aí para que a gente consiga modificar as interpretações relacionadas àquele pensamento. A pessoa precisa entender, né, o que é pensamento, o que é emoção, tudo isso vai facilitar aí no processo para que ele consiga fazer uma interpretação adequada daquele pensamento e não eleve mais, não coloque mais peso naquele pensamento obsessor. E por fim, eu acho que esse é o ponto mais importante, esse é o ponto crucial, mas tem que ser feito com muita responsabilidade, que é a exposição às obsessões e, de certa forma, prevenção dos certos rituais. Então, você não tem um pensamento obsessor, e aí, por conta disso, você tem um determinado ritual para aliviar aquele pensamento. Então, a ideia, depois que você conseguiu entender o que é a obsessão, o que é a compulsão, você conseguiu mapear aqueles pensamentos obsessores e aquelas situações, aqueles rituais que você cumpre para aliviar esse pensamento, e você consegue fazer uma interpretação mais positiva daquele pensamento, próximo passo e o último, para que você consiga lidar aí com mais qualidade, com mais assertividade, com tudo aquilo que está te causando aí sofrimento, é você expor essa pessoa ao determinado pensamento obsessor, mas, de certa forma, fazer um trabalho para que ela consiga lidar com o pensamento sem o ritual. Aos poucos, isso tem que ser feito muito gradativamente, com bastante responsabilidade, e a gente precisa, sim, como psicólogo, ter a preparação para que a gente lide, né, com esse paciente de uma maneira mais positiva, que a gente consiga, de certa forma, expor sem fazer com que ele sofra bastante. Então, essa exposição ela tem que ser muito gradativa, muito responsável, através aí de exposições muito pequenas. A gente não fez a lista de sintomas, a gente vai mapear o que é mais fácil para ele enfrentar e a partir daí vai gradativamente expondo para o que é mais desafiador e, consequentemente, ele vai entendendo. A partir do momento que ele consegue fazer um pequenino passo e deu certo, aí ele sobe um degrau e vai subindo outro degrau até ele conseguir subir a escada inteira, ele vai se sentindo mais motivado e mais seguro para poder seguir em frente. Então, essa exposição à obsessão aliada à prevenção de ritual, ou seja, fazendo com que ele consiga ser exposto, mas sem fazer o ritual, depois que ele trabalhou a qualidade dos pensamentos, vai fazer com que ele lá na frente consiga trabalhar um pouco mais a qualidade de seus pensamentos e consiga viver, conviver com esses pensamentos obsessores que a gente nunca vai se livrar, mas de uma maneira mais positiva. Então, é totalmente possível. Eu tive aí resultados na clínica que foram bastante importantes dentro desse processo. E eu tenho certeza que se você fizer de uma maneira gradual e responsável, eu acho que eu volto sempre no responsável, porque eu acho que a gente não pode esquecer que essa exposição ela tem que ser feita
muito, com bastante responsabilidade, entendendo quando que o paciente vai estar preparado para que a gente consiga aí ter resultados positivos, porque se você expõe logo de cara, certamente ele não vai conseguir, vai se desmotivar ainda mais. E ainda tem uma situação, ele já demorou 9 anos, provavelmente, para buscar ajuda. Então, ele vai demorar muito mais para buscar a próxima. Então, a gente tem que fazer tudo isso com muito carinho e atenção. Vou repetir os passos, porque eu acho que esses passos são importantes. Primeiro passo é psicoeducar, depois fazer uma lista de sintomas, depois identificar e modificar a interpretação das distorções e, por fim, fazer uma exposição às obsessões, prevenindo aí os rituais, tá? É isso, gente. Acho que é muito importante a gente tratar com bastante carinho e atenção questões relacionadas ao toque. É muito desafiador para quem sofre com toque procurar um psicólogo. Então, quando ele vem, a gente precisa tratar com bastante assertividade para que ele consiga evoluir no tratamento e ter resultados positivos. É totalmente possível ter resultados positivos dentro do consultório com o paciente que sofre com esse tipo de transtorno, mas a gente precisa também se livrar, sair dessas questões voltadas aí para os estereótipos, para situações que o senso comum considera que é toque, mas que não é, e para as questões voltadas para os nossos pensamentos voltados para o senso comum. A gente precisa acolher com sabedoria aquela dor e entender o paciente que sofre com essa situação para que a gente consiga fazer uma aliança terapêutica bem feita e daí para frente, gente, só resultados positivos. Um detalhe que eu acho que eu não falei lá atrás, existem rituais. Não lembro se eu falei, gente, mas vamos lá. Eu não queria perder nada em relação ao toque aqui. Existem rituais, o toque está relacionado a um pensamento obsessor e um ritual relacionado a esse pensamento. Existem pessoas, por exemplo, que têm rituais mais físicos, isso eu falei, né? Por exemplo, lavar a mão repetidas vezes para não pegar uma determinada bactéria. Ou existem rituais, por exemplo, existem pessoas com toque religioso, pessoas que têm aí pensamentos obsessores de cunho, por exemplo, sexual, e precisam rezar 20 vezes, 30 vezes para aliviar esses pensamentos. Então, não é só de natureza esse pensamento não é só de natureza física também, né? Situações do dia a dia que pode acontecer, mas existem também de natureza mais de cunho sexual, religioso, enfim. Mas sempre, lembra, sempre, sempre, sempre. Eu acho que isso que é importante. A base do toque não está exatamente no comportamento, mas ela está no pensamento obsessor. Então, ele nasce do pensamento obsessor e, consequentemente, a pessoa tem um comportamento obsessor por conta de tudo isso.